Nós vamos ler o Salmo 1 e eu já quero fazer um acerto com os irmãos para que memorizemos todo o Salmo. Inclusive eu estava pensando aqui, semana que vem, naquela abertura que nós temos citado os versos 1 e 2, já que está todo mundo bem consolidado nos versos, acho que não esquecem mais, né? Então agora passarmos para os versos 3 e 4, depois 5 e 6. É um salmo curtinho, né? Com apenas 6 versos. E também peço a paciência dos irmãos para eu apresentar o livro dos salmos. Então, antes da introdução à mensagem em si, né? Mas é um ensino da palavra de Deus e que julgo importante toda vez que a gente começa um livro poder conhecer esse livro, né? Ter a apresentação ao livro, pelo menos com aquilo que dê uma visão segura, correta, ampla, consistente do livro. A mensagem vai ser com o tema os justos e os perversos, e embora nós leiamos 6 versos, hoje eu vou ficar só no verso 1. E eu não sei se eu prego um sermão somente no verso 1, tá? Então, fiquem em paz aí, como disse o Eudes, agora vai até a eternidade, né? Mas vamos primeiro conhecer o livro dos Salmos. Ele é dividido na verdade, ele é composto por 5 livros. Então, nós temos um livro só, que foi formado por 5 livros. E esses 5 livros você consegue pegar a divisão, dependendo da sua Bíblia. A minha tem aqui, ó, você está vendo aí no título, livro 1. Eu acho que todo mundo tem, né? E aí abaixo você já tem Salmos 1 a 41. Né? Então, se você pegar o primeiro livro, começa aqui Salmo 1, obviamente. Aí uma maneira de memorizar a divisão é você pegar o 1, que começa o 1, né? E o segundo salmo, que vai começar o livro 2, é o 42. O terceiro vai ser o 73. Então, o primeiro livro começa no 1, o segundo no 42, o terceiro no 73, o quarto no 90 e o 5 no 107. Aí você já sabe onde termina cada um. Se você abrir lá no 43, por exemplo, você vai ver que está escrito livro 2. Então, tem Bíblias que estão assim. Aí eu apenas fiz essa observação, porque se você tiver com alguma Bíblia que não tem, mas a divisão é essa, né? Porque essa divisão foi colocada já depois para ajudar. Então são esses livros que terminam com sessões de doxologia, né? Doxologia, quando você vê essa palavra, vem de 2 palavras gregas e elas são importantes para você usar no livro do Salmo. Doxa significando glória, né? E logia, né? Estudo ou declaração. Então seria declarar a glória, que a gente traduz como louvor, né? Declarar a glória. Por isso fica mais evidente, à medida que a gente estuda o Salmo, que não tem como o ser humano ser capaz de declarar a glória de Deus por si mesmo, né? É Deus quem se declara. É assim que ele se louva. E ele deu um livro de louvor de si mesmo, porque nós somos incapazes de dizer de Deus aquilo que ele é digno. E aqui nós vemos que assim como Deus instrui pelo Pentateuco, que são os 5 primeiros livros chamados livro da lei, também guia o seu povo por esse livro de Salmos. É considerado o livro da lei de Deus, né? Da apresentação da lei. Você vê lá o Salmos 119, né? Foi meditado hoje na reunião de oração. Você vê, mas tem uma outra curiosidade, é que os salmos, os 150, apresentam toda a teologia da Bíblia. É como se fosse uma mini Bíblia, se for considerar todo o livro, tá?
Então você vê que riqueza Deus deu para nós, para cantarmos toda a nossa fé, né? Então é um livro riquíssimo. Maneira de, corrigindo aqui, dando orientação sobre maneira de falar, agora com relação ao português, né? Coisa simples, mas é importante que nós, como crentes, sejamos conhecedores e sábios, né? Você fala, se refere ao livro dos Salmos, no plural, salmos, tá? Mas quando você vai ler um salmo específico, é no singular. É salmos no plural, é o livro dos salmos no plural, porque tem 150 salmos. Mas você não diz, vamos ler os salmos 1. Não, isso está errado gramaticalmente, porque você está lendo um único salmo. Então vamos ler o salmo 1. Salmo vem dessa palavra doxologia, dessa ideia de louvor, de declarar a glória de Deus, os louvores de Deus. O salmo vem disso, né? A palavra em hebraico é Terrilim, né? O livro dos Salmos. É Terrilim, os louvores de Deus. Uma curiosidade é que o livro dos Salmos foram escritos durante 1000 anos. Ele começa lá com Moisés, o primeiro salmo a ser escrito foi o salmo que nós cantamos, o Salmo 90, curiosidade, né? Com Moisés em 1445, provavelmente. E ele termina depois de Daniel, do profeta Daniel. Olha a providência divina, que vão ser os salmos pós-exílio. Então, provavelmente o 126 e o 137. O 137 é muito claro, né? Vocês lembram ali da canção 137? Tem até uma música secular que é a canção do Salmo, né? Americana, né? Que cantam também uma versão em português. Ele abrange desde a formação de Israel até sua restauração, e a compilação final provavelmente foi no período de Esdras. Quando você olha cronologicamente, provavelmente sobrou ali Esdras para compilar. Os puritanos enxergavam o saltério como um diário da história da redenção atravessando gerações. A natureza dos salmos Calvin compara a anatomia da alma. É como se os salmos apresentassem todas as partes da alma. Por isso que você vê expressões de lamento, louvor, arrependimento, súplica, gratidão, confiança, misturando doutrina, experiência pessoal e comunitária. Os puritanos valorizavam o saltério como guia prático para a vida devocional, oração e meditação. O estilo é poético, altamente emotivo, né? Mas teologicamente denso. Você vê que a gente canta umas coisas bem firmes, né? Então ele tem essa beleza toda, combinando oração pessoal, mas também liturgia congregacional e profecia messiânica. E usa, já que é poesia da época, poesia hebraica, é importante vocês saberem, então usa uma característica chamada de paralelismo, que não é só cantar versos, nem rimar versos, mas é combinar versos com uma característica que eu vou falar para vocês. Então, paralelismo, metáforas, que eu falei mais cedo, né, na EBD, imagens pastorais e bélicas, imagens de guerra, né? E muitos teólogos entendiam o estilo dos salmos como didático e devocional, moldando então o coração para a piedade. Então, sobre a poesia hebraica e o paralelismo, que não é necessariamente, como eu disse, musicalizar nem a rima, você tem aqueles versos que reforçam a ideia, você tem versos que contrastam a ideia e você tem versos que complementam a ideia. Então, os livros poéticos, vocês vão ver que eles são com essa característica. O livro de Provérbios, quando você chega nos provérbios curtos, que começam ali no capítulo 10 de Provérbios, fica isso muito mais claro. Você tem o verso 1 não tem nada a ver com o verso 2, e o 2 não tem nada a ver com o 3. Então, são provérbios. Tá? Não é uma narrativa, não é linear o texto. Então, um provérbio tem uma lição em si. A mulher sábia edifica a sua casa, mas a insensata com as próprias mãos a derriba. Então, você vê que
ou a destrói, né? Você vê que são dois versos, né? Duas linhas, duas frases. A mulher sábia edifica a sua casa, mas a insensata, mas está contrastando a ideia da primeira, né? Então isso é um estilo, aí tecnicamente é chamado de antitético, esse que tem uma ideia contrária, né? Então no Salmo você vê isso. A ideia que reforça é chamada de sinônimo ou sinonímico. Por exemplo, os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anunciam as obras de suas mãos. Você vê a mesma ideia, parecida, reforçada. Mas se você pega um salmo que diz assim, nós lemos aqui o verso 6, né? Porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Então a ideia é contrastante, né? Uma coisa, aí agora o desafio vai ser lá na frente a gente saber o que significa esse conhecer. Não tem a ver com esse conhecimento de relacionamento, eu vou explicar, mas o contraste já está dando a ideia. Deus conhece o caminho do justo, mas o caminho dos ímpios perecerá. Então, esse contraste já está indicando qual é o sentido de Deus conhecer o justo. Isso é um verso antitético. E você tem o sintético, que é o que eu disse que complementa a linha. Então, você pega o Salmo 4, 5, diz: ofereceis sacrifício de justiça e confiai no Senhor. Ofereceis sacrifício de justiça e confiai, está completando a ideia, e confiai no Senhor. Então não está contrastando, nem é sinônimo para reforçar, é apenas um complemento da ideia, né? Eu disse que usa metáfora, então você tem Deus como pastor, Deus como rocha, Deus como escudo e tantas outras. Isso é metáfora, né? Você tem os exageros, você tem as hipérboles, como expressões de angústia ou alegria, né? E você tem imagens da natureza, montanhas, rios, animais, de maneira que os puritanos ensinavam seus filhos a entender esse estilo para enriquecer a vida de oração. E uma coisa que eu nunca, desde a minha infância, tinha parado para analisar é a piedade na vida de oração do rei Davi, porque até nas escolas dominicais infantis, a gente é empobrecido em uma série de lições, né? No máximo a gente aprende a ver os homens bíblicos como uma versão de super-herói da Marvel, só que cristianizada, né? É mais ou menos isso, né? Então o meu super-herói é Sansão, o mundo tem, sei lá, o Superman, o Homem de Ferro, mas é uma forma pobre de ver as escrituras, né? E uma das coisas que eu nunca parei para ver e também não foi ensinado foi a vida de oração de Davi, porque Davi é um homem de oração. Você tem muitas orações aqui escritas por ele, e você vê que ele era zeloso com a oração. Escrever as orações mostra o cuidado com o qual ele quer falar com Deus, mostra então o nível elevado que a consciência tão respeitosa que ele tem do ser de Deus, tão honrada. Então, vida de oração do rei Davi é um destaque aqui, como também a vida missionária. Depois a gente fala um pouco mais dele, porque Davi, nos Salmos, você vê como ele é tão valente para hoje. Eu considero Davi um missionário completo, porque hoje você tem muitos missionários que faz semelhante ao que o Wilson falou na EBD, né? Não, só vim falar de Jesus. O resto dos assuntos não importa, só vim falar de Jesus para a salvação. Mas peraí, a Bíblia não fala que falar de Jesus é só isso. Até porque Jesus disse: e de fazer discípulos de todas as nações, ensinando a guardar todas as coisas. Então ser cristão não é só ouvir falar de Jesus, é aprender a guardar todas as coisas. Estar no culto é uma delas, guardar o dia do Senhor é outra delas. Ser um homem bíblico, um marido bíblico, uma mulher bíblica, uma esposa bíblica, um pai bíblico, uma mãe bíblica, uma família bíblica, uma igreja bíblica, um profissional bíblico, tudo, todas as áreas, né? Mas depois a gente fala um pouco mais sobre isso. O propósito é levar o crente a adorar verdadeiramente, a confessar pecados, a depender da providência, a esperar no Messias, educar na fé por meio da oração cantada. Calvino dizia que os salmos são a escola de oração dos santos. Com música para o culto, música de oração, né, de adoração,
Agostinho disse que nada se pode cantar mais digno de Deus do que o que dele mesmo recebemos para cantar. Isso é Agostinho lá em 300 e quase 400 antes de Cristo, ou aliás, depois de Cristo. Ele também disse: o livro dos Salmos é o espelho de nossa alma, o que nos leva a perceber que Calvino estava ali, caminhando na direção de Agostinho, bebendo dele. Tenho o costume de chamar este livro uma anatomia de todas as partes da alma, foi o que Calvino disse. E essa frase, então, ecoa o pensamento de Agostinho. Mas Calvino também afirmou o seguinte: não há emoção da qual alguém possa estar consciente que não esteja representada aqui como num espelho. Coisa interessante, né? E além disso, Calvino considerava os salmos os melhores cânticos, ou na verdade os únicos cantos para o culto. Ele chega a citar o seguinte: quando cantamos os salmos, temos certeza de que estamos usando as palavras que o Espírito Santo nos deu. E ele desenvolve essa ideia em seu prefácio, repetindo palavras de Agostinho, dizendo assim: ora, o que diz Santo Agostinho é verdade. Ninguém pode cantar coisas dignas de Deus, a menos que as tenha recebido dele. Portanto, quando tivermos procurado por toda parte e vasculhado em todos os lugares, não encontraremos cânticos nem melhores para esse fim do que os salmos de Davi, que o Espírito Santo falou e entregou por meio dele. Não é possível que isso aqui não fique claro qual é o entendimento bíblico, né? Entendimento bíblico. Então, não sou eu que estou aqui criando nada, né? A gente está buscando voltar para as Escrituras sobre o que Deus deu para o seu povo. Outro cuidado de Calvino que nos chama a atenção, uma curiosidade, é que ele trabalhou para produzir justamente o Saltério de Genebra. Então, a igreja, no momento histórico da Reforma Protestante, vocês sabem que ela ressurge, vamos dizer assim, ela sempre existiu, remanescente fiel, mas estava obscura no catolicismo romano, né? Em toda aquela prática terrível do catolicismo romano. E aí, na Reforma Protestante, eu já expliquei para vocês que a Reforma foi o processo de retorno, antes, durante e depois de Lutero. Portanto, esse retorno para ser cristão de verdade, esse entendimento e essa prática levou um tempo. E quando ele foi se concluindo, e se concluiu com Calvino e os puritanos, cronologicamente, você observa todos esses que concluíram o processo com relação à música, cantando o salmo. Então, eles estavam sem saltério. O que é que eles fizeram? Foram produzir o saltério. E até hoje, está aí abençoando nossas vidas. Nós temos cantado o Saltério de Genebra aqui, né? Esse aplicativo que nós temos usado, ele tem 3 versões. Ele tem a versão A, B e C. A A é a versão de Genebra, apenas a tradução, né, do texto, a adaptação à mesma melodia. Você tem a B, que é a melodia de hinos históricos, como do nosso inário, o inário Novo Cântico, o inário que a gente usa, melhor dizendo. Às vezes tem da harpa cristã, às vezes tem de outras melodias. E você tem o C, que são harmonias contemporâneas, melodias contemporâneas, melhor dizendo. Outra curiosidade é que o primeiro salmo, o primeiro culto protestante no Brasil foi cantado o Salmo 5, no dia 10 de março de 1557. O primeiro culto protestante, presbiteriano, portanto, cantou-se um salmo. Será que a gente não sabe qual é a nossa herança com essas coisas todas, né? Não começamos cantando outra coisa, começamos cantando o salmo, e o salmo que cantamos foi o Salmo 5, que começa dizendo o quê? Ouve, Senhor, minhas palavras, acode os gemidos meus, né? Que escuta a mim, Deus meu e Rei, a minha voz que clama e implora. Que lindo isso, irmãos. Eles passaram, depois a gente vai ter um estudo mostrando pelo que eles passaram, né? Faz todo sentido cantar ali. E a confissão de fé, no capítulo 21, seção 5, quando lista os elementos de culto, fala da música nesses termos: o cantar salmos com graça no coração. E aí, um grande teólogo
da nossa igreja explicou isso aqui dizendo, salmos aqui não significa salmos. Olha, ele mentiu e foi cínico na mentira, com todo respeito, porque se eu disser bem assim, ó, traga uma Bíblia aí para mim, você vai pegar o dicionário de Aurélio? É óbvio que não, porque você sabe o que é a Bíblia. Até o incrédulo sabe que o dicionário de Aurélio não tem nada a ver com Bíblia ou qualquer outro livro. Aí os homens naquele naipe escreveram cantar salmo com graça, significando outra coisa, significando alguma coisa fora do livro do salmo. É achar que a gente não tem dois neurônios, né? E eu não estou falando nem de fé aqui, estou falando de obediência, eu estou falando de gramática e de fidelidade histórica, simples, dois neurôniozinhos, ou metade de um. Você tem aqui cantar salmo com graça no coração, significando salmos. Tem outro livro de salmos. Vamos abrir no livro de salmos. Você vai atrás de outro livro? Vai abrir o Inário? Vocês abriram o quê quando eu disse? Vamos ler o Salmo 1. Abriram o Rude Cruz se erigiu? É claro que não, né? O livro mais citado do Novo Testamento é o livro dos Salmos. Isso é importante vocês saberem, porque há um grupo dizendo que, como os Salmos estavam numa revelação progressiva, ele era incompleto para falar de Jesus. Mas o Novo Testamento, para falar de Jesus, o livro que mais usou foi os Salmos. Isso mostra que os Salmos eram além do seu tempo. Ele fala plenamente de Jesus. O que é que você entende como o Senhor é o meu pastor e nada me faltará? Quem é esse pastor, né? O salmo mais antigo, eu já disse, é o Salmo 90. Existem os salmos acrósticos, que são aqueles em sequências alfabéticas, de letras e tudo mais, como o Salmo 119. Você tem o alfabeto hebraico, Aleph, Bet, Gimel, Dalet, aí a primeira seção, a primeira divisão do Salmo 19, na nossa versão, ficou dividida em 8 versículos. Mas respeitando a porção que estava lá no original, certo? Então, aqueles 8 versículos compreendem a porção da primeira letra, Aleph. Aí da segunda, o Bet. Algumas Bíblias você vai ler, vai perceber ali na divisão o Aleph e o Bet, o Gimel. Mas em outras você vai ver apenas o destaque negrito da primeira palavra, ali é a divisão, né? De 8 em 8 versículos. E com relação aos autores, você tem Davi escrevendo 73 salmos. Os filhos de Corá escreveram 11 salmos. Aí está identificado nos subtítulos. Observa aí o Salmo 1. Quem escreveu esse Salmo 1? Vocês estão vendo aí? Não tem o título, né? Esse título em negrito não veio no original. Quando vem no original, está um título em itálico. É um subtítulo a esse título aí em negrito. Ali sim, está no original. Então, identificado você tem 73 de Davi, Salmo 1 você não tem identificado, certo? Você não consegue aplicar exatamente a autoria. Mas você tem 73 identificados, sendo de Davi, você tem 11 dos filhos de Corá, você tem Asaf 12, Salomão 2, Moisés 1, é o 90, Etan e Emã 1 cada, e anônimos. Aí, somando tudo, vai dar 101 salmos identificados e 49 não identificados. Davi é considerado o principal representante do salmo, é o salmista do Senhor. E a palavra de Deus o destaca como um homem segundo o coração de Deus. Temas aqui são soberania de Deus, providência, arrependimento e perdão, confiança no Senhor, justiça divina contra os ímpios, esperança escatológica, adoração e louvor, o Messias e o Reino. E os puritanos usavam os salmos para ensinar as crianças, a ensinar a todos que a vida cristã é uma jornada de peregrinação, luta espiritual e esperança. Você quer aprender essa jornada de peregrinação, luta espiritual e esperança? Você tem o livro dos Salmos. Cristo nos Salmos, né? Todos os Salmos apresentam Cristo e você tem apresentações bem diretas. Nós cantamos o Salmo 2, beijai o Filho ungido do Senhor, para que sua ira não se acenda. É uma referência direta a Jesus Cristo, o Filho do Senhor, o Filho de Yahvé. Salmo 22, o sofrimento na cruz. Salmo 110, o sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, que Hebreus explica em Hebreus 7. Salmo 18, a pedra rejeitada pelos construtores, né? A pedra rejeitada, a pedra angular.
Então Cristo é apresentado como rei, sacerdote, profeta, refúgio e salvador. Cristo é visto não só nas profecias diretas, mas também nas experiências dos fiéis, representadas aqui nos Salmos. Os puritanos viam nos Salmos a revelação do coração de Cristo e do coração do crente unido a Ele. Então, essa é a apresentação que eu não vou repetir mais. Então, se alguém perdeu hoje, não vai pegar mais isso aqui, né? Só se eu estiver gravando ali. E daqui para frente agora a gente vai expondo cada salmo. Vamos ler juntos, então, todo o Salmo 1, com esse compromisso de depois, durante a semana, nós vamos memorizar esse salmo. Esse salmo é a introdução do livro, né? O prefácio do livro, com uma lição muito clara que eu espero que na exposição fique mais clara ainda, para que a gente entenda por que ele está ali e qual é o objetivo de Deus, né? Qual a importância da gente saber como se aplica a nós hoje como crentes. Todos juntos. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha. E tanto quanto ele faz, será bem sucedido. Os ímpios não são assim, são porém como a palha que o vento dispersa. Por isso os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Então o Salmo 1 é um prefácio que nos coloca diante de uma escolha fundamental. De um lado, a bem-aventurança, a felicidade verdadeira do homem que vive sob a luz da lei de Deus. A felicidade verdadeira para quem vive de acordo com a lei de Deus. Do outro lado, a miséria do ímpio, do perverso, por mais que pareça prosperar, que é aquele que não vive a lei de Deus. Isso é importante porque o mundo ao nosso redor clama por felicidade e as pessoas não escondem porque não tem como esconder esse anseio por felicidade. Em todo lugar você vê as pessoas procurando felicidade, né? Essa semana eu tive de novo muito ocupado com um carro levado à oficina, e aí quando ia demorar eu saía para uma galeria de café ali próximo, ou então lá perto da sorveteria do Glaico lá no Jardim Europa, e eu ficava observando as pessoas entrarem e saírem, vão para a academia ali, quando a noite vai chegando aí o movimento aumenta, e você vê o estilo de vida dessas pessoas. Dependendo do lugar, sentam para beber, para assistir o futebol e jogar a conversa fora. E se você prestar atenção nas conversas, são conversas até imorais. Você vê que elas estão ali com alegria, elas acham que aquilo é alegria, elas acham que aquele estilo de vida é uma felicidade, e olha naqueles prazeres como se aquilo fosse duradouro. Muitas mulheres solteiras, tinha hora que eu não sabia se elas estavam atrás de homens ou de outras mulheres, mas dava para ver isso, e às vezes quase se convidando para algum homem sentar junto, porque elas estão lá sozinhas, com a cerveja e tal. E a gente vai conhecendo algumas coisas, vai percebendo, né? É alguém sozinho que está aqui. Ontem eu sentei num banco, uma senhora sentou do lado, sozinha, pega a cerveja. Aí eu comentei no grupo do conselho, ela começa a chorar, chora. E não sei se estava conversando com alguém no smartphone. Depois que parou de chorar, aí começou a mexer em vídeos aleatórios lá no, acho que era um Instagram. Eu, do lado assim eu percebi. Aí fiquei naquela, falo ou não falo com ela, para falar de Cristo, né? Esqueci que eu estava com uma Bíblia para doar no carro,
e depois eu terminei doando pro rapaz lá do Lava Jato, né? E fiquei naquela ali, daqui a pouco ela se consolou, ficou bem. Aí sai uma funcionária e percebe que ela tá ali, elas se conheciam, aí vem, oi amiga. Aí ela tava com outro semblante, oi amiga, tá tudo bem? Tá, graças a Deus. Tá bem nada, tá acabada chorando aqui há pouco, enchendo a cara e sei lá o quê. As pessoas estão assim, irmãos. Isso é felicidade para elas. Ficar com um, com o outro, sem um plano real, sábio para a sua vida. E não importa a idade. A gente foi vizinho de uma dona, uma senhora, e já tinha, eu acho que acima dos 50, e já mãe e tudo, mas não parava com um homem, toda semana era um. E era uma vida angustiada, infeliz, miserável. Aí brigava com os homens, parece que apanhava também. Eu quase até me complicava, porque eu fico meio nervoso quando eu vejo um batendo numa mulher. Eu já ia lá, e Mônica nervosa, não vai, deixa eu lá, porque é os outros. E aí logo chegou um monte de carro da polícia. Eu pensei que ia pegar os criminosos todos de São Paulo, tanto carro para uma casa com uma mulher e um homem, né? Falta de felicidade. Então o mundo clama por felicidade. Essas pessoas estão vivendo padrões variados de vida. Por isso que nós observamos aqui que o Salmo mostra que é uma vida miserável aquele que não vive para Deus, ainda que pareça prosperar. Porque eu estou citando essas coisas, mas você pode considerar alguém que está vivendo muito bem, alguém rico, alguém que está moralmente bem, e na família, a família é uma família equilibrada e tudo. Mas isso não significa ainda que está vivendo a verdadeira felicidade. Se não está com Deus, não está. Que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? É uma pergunta retórica de Cristo, para ensinar que não adianta nada. Então o mundo ao nosso redor clama por felicidade. A ciência apóstata nos oferece felicidade em uma visão de mundo sem Deus. Tudo que ela vai argumentar é uma visão de mundo sem Deus. A filosofia incrédula, sistemas de pensamento que mudam com a visão do filósofo. Aí você vai ler, né? Nós tivemos a oportunidade de ler alguns conteúdos de filosofia, e você vai seguindo as leituras cronológicas, lendo lá para as crianças e tal. Pensamento que era numa época já não era na outra. Aí o outro filósofo vem e derruba os pensamentos anteriores, aí o outro já entendeu de outra forma, e assim vai. E pode ter certeza que se o mundo durar 1000 anos, daqui até lá, muitos pensamentos que hoje são considerados certos vão ser considerados errados daqui a pouco. Uma visão que muda constantemente. As redes sociais prometem felicidade nas curtidas e aplausos, nos vídeos, nos likes. Estamos achando que felicidade é, deixa eu ver quantas visualizações teve meu vídeo, quantos likes. Felicidade é isso. E a sociedade, a cada nova geração, redefine o que é bom e o que é justo. O que era pecado ontem ou errado ontem é virtude hoje, e o que era loucura é sabedoria. Mas, irmãos, toda essa felicidade é como areia movediça. Toda essa felicidade do mundo é como uma bolha de sabão. Você pega aqui e logo ela estoura e desaparece. Vocês lembram daquele episódio da família que morreu, perdeu a vida naquele acidente de avião há uns 15, 20 dias, né? A família se planejou para tudo. Estava tudo certo, tinha dinheiro, tinha tudo ao longo da história, bem planejado. Mas bastou o avião cair, acabaram-se todos os sonhos. Assim somos nós. E se era uma família sem Deus, acabaram-se todos os sonhos para toda a eternidade. Felicidade é isso? Não pode ser. Felicidade não pode estar em nós mesmos, não pode estar no outro, no cônjuge, no homem, na mulher, no marido, na esposa, não pode. Aquela frase, eu caso para fazer o outro feliz, ou então eu caso para ser feliz, são duas frases enganadoras, não são verdadeiras.
Deus não nos fez com o poder de fazer o outro feliz. Nós casamos para a glória de Deus, não para fazer o outro feliz. Casamos para a glória de Deus. E se os dois vivem para a glória de Deus, vão ser felizes porque estão felizes em Deus. Não porque eu tenho poder de falar, coitada de Mônica, se dependesse de mim, ou vice-versa, né? Se eu dependesse dela para ser feliz. Da mesma forma, os pais com seus filhos, os filhos com seus pais, não temos essa capacidade. Felicidade não está em ter filhos. Tem muitos pais que ficam arrependidos pro resto da vida por terem filhos. Os filhos desonram, mesmo tendo todo o zelo, cuidado, os filhos são uma vergonha. Há pais também que são vergonha para os seus filhos. A riqueza também não tem essa capacidade. Tem tanta gente rica sem a verdadeira felicidade, ainda que você tenha alguns prazeres aqui, mas se sua alma ainda está com algum nível de sensatez, ela está querendo mais e mais e mais e mais e mais. E vai ficar assim até que se encontre com Deus, com Cristo. Porque o vazio no nosso coração é do tamanho de Deus. E Deus é infinito. Então só Deus pode preencher esse nosso vazio, essa nossa alma, né? Só Deus pode ser a nossa felicidade. O Salmo 1, pela pena do Espírito, nos oferece uma felicidade de natureza completamente diferente, uma felicidade perene, plantada por Deus e nutrida por sua palavra. Hoje, então, nós vamos contrastar uma felicidade bíblica inabalável com uma mutualidade da felicidade humana. Felicidade bíblica, felicidade humana. Então, vamos fazer essa comparação. O salmista começa descrevendo o homem feliz por meio daquilo que esse homem feliz não faz. Bem-aventurado ou feliz é o homem que não anda, né? Foi o que a gente viu? Então, pelo que ele não faz. Como nos ensina o texto, a bem-aventurança começa com uma separação clara. E eu queria já chamar a sua atenção para isso, para essa separação clara que a Bíblia faz. A Bíblia é muito clara, a gente às vezes fica confundindo as coisas, para poder massagear nosso ego e tornar insensível a nossa consciência. Mas vamos para as clarezas. Já no Gênesis, você tem o próprio Deus deixando claro qual era a vontade dele e o que era contrário. Comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal era desobedecer. Aí o homem come, desobedece. Aí Deus põe inimizade entre a humanidade, divide a humanidade em dois lados. Os que ouvem a palavra de Cristo e os que são contrários, não sabem ouvir, não conseguem entender, não conseguem se relacionar com Deus, com Cristo verdadeiramente, não conseguem. Vive como todo mundo vive. A religiosidade, no máximo, é a moralidade, enfim, se for muito boa. Então, ele coloca uma divisão clara. Aqueles que são descendentes da mulher e os descendentes da serpente, ou seja, os que ouvem Cristo e os que ouvem o diabo, que a serpente é o diabo. Aí você tem claramente Caim e Abel, divisão bem clara. Abel adora a Deus verdadeiramente, Caim não, ele não cumpre a palavra, toda a palavra, mostrando que essa é a realidade do mundo. Você tem o culto fiel e você tem aqueles que vão corrompendo o culto, a adoração. Aí você tem Sodoma e Gomorra, você tem o mundo na época de Noé, Noé e sua família, e o restante do mundo. Divisão bem clara. Você tem Abraão e o restante do mundo. O povo de Israel e as outras nações ímpias. As outras nações são consideradas ímpias. Israel não. É considerado o povo de Deus. Você tem a verdade e a mentira. Você tem o pecado e a santidade. Você tem o justo e o perverso. Isso aqui são distinções muito claras. Você tem a vida e a morte. Você tem Deus e qualquer coisa contrária a Deus. Eu não vou dizer Deus e o diabo para as crianças não acharem que então nós somos yin e yang, né? Que existe o Deus do bem e o Deus do mal. Não existe. Essa ideia não existe. E um precisa do outro. Não existe. E que são duas forças equivalentes, dois seres equivalentes, só que um do bem e outro do mal. O diabo não é nada perto de Deus.
Então eu digo Deus e tudo que é contrário a Deus, o diabo, eu, você, o que for. O que tiver contrário a Deus é o outro lado. E isso é claro na Bíblia. Ou nós somos de Deus ou não. Você tem na Bíblia a fé e você tem a incredulidade muito clara. Fé é isso, incredulidade é tudo que não é o que é a fé. Nós temos estudado. Você tem a obediência e a desobediência. Não tem meio termo. Percebe como a Bíblia é clara? Ou você é obediente ou você é desobediente. Ou você é fiel ou você é infiel. Não tem meio termo. Ou você é luz ou você é trevas. Você tem o amor ou você tem o ódio. Então, primeira atenção que eu quero chamar para vocês de vocês é para essa verdade da separação que Deus faz na introdução dos Salmos. Ele já está mostrando que a vida cristã é uma vida radicalmente separada do mundo. Não tem meio termo. É porque o meu cristianismo aqui na Tijuca é diferente do cristianismo da outra presbiteriana ali, que é diferente da outra acolá, que é diferente da outra, e daí pulando da presbiteriana para batista, aí vai também outras diferenças, e depois na assembleia também, e na outra. Não existe isso. E que no final das contas fica todo mundo igual ao mundo, né? Não existe isso. Deus é claro em mostrar. Ou todo mundo é assim, ou todo mundo é de outro jeito. Não existe meio termo. Percebe? Para a gente não achar que não, é só questão de opinião, de diferente e tal. É diferente mesmo, mas é o justo diferente do injusto. E quem define quem é justo é Deus. Né? Então há uma clara separação. Uma outra questão que eu quero chamar a sua atenção aqui é justamente para o conceito de felicidade. Eu não sei o que molda os seus pensamentos, realmente. Eu não sei. Mas às vezes a sensação é que nós, e eu me incluo nisso, temos vivido com os pensamentos sendo moldados pelo mundo. Se para o mundo felicidade é um currículo, eu vou atrás de um currículo. Se para o mundo felicidade é um status, eu vou atrás de status. Se é um salário, eu vou atrás desse salário. Se para o mundo é relacionamento, eu vou atrás de relacionamento. É ter família, família. Ter filho, filho. E assim vai. O que é que o mundo conceitua como sendo felicidade? Eu vou atrás. Não é a palavra que está moldando a minha forma de pensar felicidade. Não é a palavra. É a cultura, é o comportamento, é a tradição, é a família, é a influência da igreja, é a influência da sociedade. São outros padrões que são moldados por pensadores. E que se tornou cultural, acadêmico, seja lá o que for, e que, portanto, eu vou adotando e vivendo. Todo mundo faz. Uma coisa que eu, vez por outra, ouço, né? Mas, pastor, isso tem que ser assim. Mas ninguém faz. Não é agora que eu sei que, se é da Bíblia, ninguém faz. Não é de agora. E não importa. Agora, eu e vocês precisamos saber quem está moldando a nossa maneira de pensar, porque a Bíblia fala que a verdadeira felicidade não é o que o ser humano conceitua a felicidade. Não vem das argumentações humanas. Não vem do coração humano. Você observa que as pessoas vão vivendo. Uma hora, a felicidade é isso aqui. Felicidade é ter um corpo sarado, atlético. Né? Passei numa academia gigante que tem lá no Jardim Europa, inaugurado recentemente. Eu fui pela primeira vez essa semana, estava lá esperando o Uber, justamente ali na frente. E aí, eram quase 9 horas da noite. E aí, eu olhei ali pelos vidros, né? É um monte de gente. E vão se exercitando. Nada contra, irmãos. Aquilo que precisa e tal. Mas você observa um zelo, uma disciplina. Às vezes cedinho da manhã ou tarde da noite, as pessoas são extremamente disciplinadas. Isso passa uma mensagem. Elas estão dizendo o seguinte: eu supervalorizo. Para mim, se o corpo não tiver sarado, saradão assim, se eu não tiver top dos tops, eu não vivo. Aí eu penso assim: e se vier uma doença, meu Deus? Se vier uma enfermidade?
Para muitos a felicidade é esse corpo atlético, se perder. Para outros é a saúde, se perder a saúde. Para outros é a beleza, é a juventude. Mas a Bíblia diz que tudo isso passa. Você percebe que não dá para a gente se apoiar nessas coisas? Para outros é a juventude, mas você, se Deus quiser pela graça, vai envelhecer. E tem que saber envelhecer. Para viver a velhice em Deus. Feliz. Verdadeiramente feliz. Porque a felicidade de Deus não depende de idade. Não depende de circunstância. Não depende se você está novo, está velho, está saudável, está sarado, não está. Se você é bonito ou se você é feio. Eu já encontrei tantos crentes horríveis. Mas horrível de dar dó. Eu digo, não casa. Não tem jeito. Mas, meu Deus, que vida feliz! Você poderia dizer, olha, você é feio, viu? Ou feia. E a pessoa só mesmo. Mas um dia não vou ser mais no céu. E já faz piada e não está nem aí. Porque está realmente no Senhor. Eu sei que na graça comum tem muitos que fazem piada disso, né? Mas eu estou falando da verdadeira felicidade. Não passa. A pessoa é verdadeiramente feliz porque ela tem a Deus. Ela vive para Ele, ela conhece a Ele. E aqui o texto está conceituando felicidade. É bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores, já deixando claro para nós que o verdadeiramente feliz é aquele que recebeu pela graça de Cristo a bênção dessa virtude de olhar para tudo o que é contrário a Deus e abominar. Mas na frente, quando eu for falar da meditar dia e noite na lei do Senhor, aí eu vou avançar esse tema. Já estou deixando vocês sabendo aqui que nós vamos falar. Mas veja, ele abomina, ele sente nojo. Você pode abominar apenas no nível ético e moral. Você acha assim, por exemplo, você é moralmente um homem correto, uma mulher correta, você diz, não, casamento tem que ser fiel. Não precisa ser crente para chegar a reconhecer isso e a dizer que é assim e a, de uma forma comum, rejeitar o outro padrão. Né? Padrão contrário a isso. Mas uma outra coisa bem diferente é você abominar porque você é uma nova criatura em Cristo. Porque você agora é santo. Porque seus pensamentos são santos. Citamos aqui, mais cedo, na EBD, que Davi adulterou. E é verdade. Qual foi a reação de Davi quando a palavra de Deus bateu na sua mente? Lamentou profundamente. Ele disse, eu mereço morrer. Salmo 51, compadece-te de mim, ó Deus, segundo as tuas misericórdias. Apaga todas as minhas transgressões, porque eu conheço a minha iniquidade e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal diante dos teus olhos, de maneira que o Senhor é justo no teu falar e puro no teu julgar. Eu nasci em iniquidade. Não sou pecador só por esse ato, não. Eu sei que eu sou pecador desde o ventre. Ele não está se desculpando aqui. Veja que não é esse o tom da oração dele. Qual consciência faz a pessoa ter essa profunda tristeza? A consciência da santidade de Deus, do que Deus fez por ele, e do peso, da gravidade do que ele fez contra o seu Deus. Sem a palavra reinando no coração, como um justo, a pessoa nem reconhecer, vai reconhecer. Consequentemente, não vai confessar, que dirá abandonar o pecado. Então, até para se arrepender, o justo é outra coisa. Tem nada a ver com o perverso. O justo é outra coisa. Então, a verdadeira felicidade é quem tem essa virtude de achar horrível aquilo que ofende a Deus. E só a graça de Deus produz. Sem mim nada podeis fazer. Se Cristo não reinar nas nossas vidas e mudar a nossa maneira de pensar, irmãos, se Cristo não tirar de nós
a influência. E quando eu digo Cristo tirar, não fique só achando uma coisa que vem de um poder milagroso, muito distante do dia a dia nosso, porque não é. Ele tira com isso aqui. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, santificável na verdade. A tua palavra é a verdade. É com ensino. E de, portanto, fazer discípulos ensinando a guardar todas as coisas. É com ensino fiel. É assim que Cristo tira. Porque é Ele quem fala ao nosso coração por meio da palavra. Ele não escolheu outra maneira de falar. E esse evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então eu vou aprendendo e eu vou me santificando. Aqui então nós vemos o salmista mostrando como está o mundo, né? Um mundo cheio de corrupção. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios. Mostra que o mundo está cheio de corrupção moral, muitas vezes até invisível em algum nível, em algum lugar, mas sempre presente. E o salmista inicia então com um alerta: não andar com os ímpios, pois a contaminação espiritual começa no pensamento e no ambiente. Não ande nos conselhos, não ande, ambiente, conselhos. O ambiente molda o pensamento. E eu não posso me expor a esses ambientes. Tem que ter muito cuidado. Domingo eu fui para casa com o coração apertado, porque os irmãos sabem os cuidados que a gente tem, né, de onde a gente vai, seja na semana, seja no domingo. E aí no domingo, não querendo dar uma de muito santo, mas a gente já aprendeu aqui, né, que a gente tem cuidado para onde vai, e a gente foi com cuidado almoçar num lugar. Mas aí eu pensei, como é que controla as crianças num lugar que a gente expôs para as crianças? No primeiro momento era um pesqueiro. As crianças vão querer olhar quem está pescando e o peixe. E a gente que expôs. Ela vai lembrar de Deus, vai ter um dia de adoração, a gente vai conseguir trazer para a palavra. Vai ser um esforço dobrado, né? Vai ser um esforço dobrado. Aí depois nós fomos num outro lugar que tinha um parquinho. Aí eu chamo minhas crianças, pelo menos, para poder, vamos aqui meditar na palavra. E que guerra, irmãos. O parquinho está do lado. Percebe que o ambiente molda o pensamento? Não tem jeito. Se você põe a sua criança exposta no dia do Senhor a qualquer coisa que vai tirar a mente e o coração dela para outra coisa, é óbvio que vai ser uma guerra daquelas. É uma guerra terrível. E o descanso não tem a ver só com esse momento do culto, nesse horário aqui, não. É o dia inteiro de adoração. Que eu tenho dito, a gente está longe de guardar esse dia como ele é possível, mas a gente não tem demonstrado o devido esforço ainda não. E aí é possível que a gente, até fazendo tudo certo visivelmente, o coração também esteja distante. Por isso que eu acho que corretamente a Assembleia do Westminster colocou lá a frase consciente: cantar salmos com graça no coração. É quando Deus é admirado mesmo, não é só cantar, mas você o admira, você o adora em espírito e verdade, você o reconhece, se deleita nele. Quando não. Então, esse mundo é cheio de corrupção, e o salmista está alertando a não andar com os ímpios e a ter cuidado com essa exposição ao ambiente e às suas influências em nossos pensamentos, porque os ambientes pressionam pensamentos que vão resultar em comportamentos pecaminosos. Se nós nos deixarmos ser moldados pelo ambiente, logo estaremos pensando como um ambiente e agindo como um ambiente, não vai ser fé. Por isso a Bíblia diz: não vos amoldeis, não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Conformar é tomar a forma do século.
Se é o falar, é na mesma forma, com as mesmas gírias, as mesmas expressões, as mesmas brincadeiras, as mesmas imprudências, é as mesmas coisas. Se é o falar, é da mesma forma. Se é ambiente, local, mesma forma. Se é o entendimento da realidade, a visão, o propósito para o qual eu vivo e faço o que eu faço, é da mesma forma que o mundo. Quem dita o que eu sou é o mundo, é o ambiente. Então, a corrupção já foi aceita como padrão de vida. Não se vive de outra forma. E o texto mostra que Deus só é favorável àqueles que se dedicam zelosamente ao estudo da palavra. Observe que é o que o texto diz. Não se detém nos caminhos dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor. Nós vamos avançar mais depois sobre isso. Mas primeiro a parte negativa. Então, isso é dito porque a corrupção sempre prevaleceu no mundo, de maneira que o caráter geral da vida dos homens nada mais é do que o contínuo afastamento da lei de Deus. E aqui ele está mostrando essa corrupção do mundo, antes de falar de como é a vida do que é feliz, do homem feliz, mas tendo como referência a lei de Deus. Qual é a lei de Deus? Os 10 mandamentos. Qual é, portanto, a vida feliz? A vida que está de acordo com os 10 mandamentos. Eu vou explicar melhor semana que vem. Mas já para você saber, a vida feliz é aquela que recebeu de Deus a graça de se alinhar com os 10 mandamentos. Ela tem prazer em viver os 10 mandamentos. Ela não tem prazer em viver se afastando de níveis menores até o nível maior. Mas é o que muitos têm feito e é assim que as igrejas apostatam da fé. Eu tenho batido nessa tecla aqui porque é uma realidade histórica. Eu dizendo, olha, vamos aumentar nossa fidelidade que ainda não estamos lá. Ainda não estamos lá. E mostro igrejas nossas, não como para orgulhosamente mostrar que nós somos melhores, não é isso. É para despertar nossa consciência, olha, estão desviando. E já influenciou a outra, que influenciou a outra. E a influência está crescendo. Observe isso. Porque lá atrás, vocês conhecem muito bem, nós fomos plantados por uma igreja presbiteriana americana aqui no Brasil. Ashbel Green Simon, o missionário americano que veio aqui. Como é essa igreja hoje? Uma sinagoga de Satanás. Você imagine, os membros, os conselhos, os presbitérios, os sínodos e o Supremo Concílio daquela denominação, tudo se corrompeu, tudo. Então, o salmista começa alertando, você quer uma vida feliz, cuidado com a influência da corrupção. É assim que ele começa. Não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Não se expõe a ambientes corruptos, no menor grau, não se expõe, não aceita, se afasta disso. E o que é se afastar? É viver a lei de Deus. O que é se afastar da corrupção? O que é se corromper? É se afastar da lei de Deus. É essa a clara referência ou o claro conceito do salmista. Um homem justo é justo por causa da lei de Deus. É o que anda de acordo com a lei de Deus. E o perverso é o que se afasta da lei de Deus. Não importa se quem se afasta é porque não foi salvo em Jesus. A culpa não é de Jesus. Ele está deixando claro quem é de Deus e quem não é de Deus. O de Deus vive a palavra de Deus, a lei de Deus. O que é a palavra de Deus? A lei de Deus, os 10 mandamentos. Tem uma outra pregação aí, demoníaca. Olha, se você pensa assim, com todo amor e carinho, vai reestudar a Bíblia, irmãos, que ela é demoníaca, que diz o seguinte: nós estamos agora no tempo da graça, Jesus nos salvou, então não tenho obrigação de cumprir a lei, isso é demoníaco. Jesus disse, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Foi Jesus o Salvador quem disse isso.
Eu posso dizer que eu amo a Jesus vivendo em adultério? Não. E na mentira? E assassinando? Então você sabe. Existe um padrão de Deus de ser dele, de ser justo. É o que vive de acordo com a lei dele. Não tem meio termo. Ou é vivendo de acordo com a lei dele, ou é inimigo dele. É perverso ser inimigo dele. Mas é a realidade. Por essa razão, o salmista admoesta os estudantes da lei divina a terem cuidado para não serem levados pela impiedade da multidão ao redor. Ele começa já alertando: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios. Não anda no conselho. Não se expõe a um ambiente que influencia o pensamento. Esse é o feliz. Porque é impossível, irmão, dedicar a mente para cumprir o próximo versículo, a meditar na lei de Deus, antes de se separar da companhia dos ímpios. Não tem como. Semana passada eu cheguei com o coração apertado e eu pensei, culpa minha, né? Não vou ficar culpando ninguém, culpa minha. Mas serviu para, não justificando, mas serviu para esse ponto do sermão, porque como é difícil e às vezes impossível você estar num ambiente, tente você meditar com seus filhos num parque de diversão no domingo. Eu vim para o parque de diversão no domingo para adorar, cantar. Hein, irmã Deda, vai acontecer? Não vai. Não vai. Os filhos vão ficar confusos. Ô pai, é para a gente cultuar aqui. Ó, tem uma bola ali, tem uma piscina ali, tem um cavalinho ali, tem um parque ali, tem não sei o que ali. Não, pai. Por isso que quando a gente teve a ideia lá atrás de fazer um parquinho na igreja, trazer brinquedo para a igreja, ali em seguida abortando, não, vai mudar o propósito da igreja. Se fosse para a semana, tudo bem. Em casa, você tem que ter um controle disso. Usou brinquedo a semana toda, mas é o dia do Senhor. Ou se reserva em culto, ou não está cumprindo a lei do Senhor. Não tem jeito, não é meio termo, não está. O resto do dia a gente faz o que a gente quer. Não existe isso. E aí, quando a gente se expõe, vai ser impossível a mente meditar na lei de Deus com outras influências, outros padrões. Vai ser impossível. E são muitos os que se lançam nas armadilhas de Satanás, né? Ou pelo menos os que se precavem contra as tentações do pecado. Veja que eu falei das igrejas que vão se corrompendo, falei do histórico lá atrás, fiz referência à igreja que nos plantou. E ainda vamos voltar nesse ponto para vocês pensarem. Comparado à enfermidade como o câncer, como é que isso se desenvolve? Começando como se fosse uma sementinha de feijão, né? Não é assim? Um câncer? Você vai lá, é uma sementinha de nada. Se você não trata, o negócio depois é um limão, como disse alguém. Se você não trata, depois é uma laranja. E se você não cuida, te mata. É assim que acontece a corrupção na vida e na igreja. São coisas pequenininhas, mas que você diz, isso aí é exagero, pô. Aí cresceu. Era só a ausência do culto. Era só o domingo. Era só um estudo na semana. Era só uma reunião de oração, uma EBD, era só isso. Não tem nada demais. Mas você faltou, e faltou, e faltou. E foi achando que não está fazendo diferença nenhuma. E vai aceitando outros padrões. E não vai percebendo. Não vai esquecendo a palavra. Vai esquecendo a comunhão com os irmãos. Não confessou tais pecados. Não abandonou. Vai aceitando os padrões. Quando vê, você está lá. Pensando, sentindo e fazendo como o mundo. Satanás lançando armadilhas e nós muitas vezes achando, não, está tudo bem, está tudo bem. Então, para que estejamos cientes do perigo, é necessário lembrar que o mundo está repleto de corrupção mortal e o primeiro passo para viver bem é renunciar à companhia dos ímpios. Eu não vou andar com os ímpios. Mas pastor, como é que eu faço se o mundo está cheio de ímpios? Nós vamos
dar algumas orientações aqui, mas isso é preciso ter despertado na mente. A consciência de que eu fui criado para não viver na companhia dos ímpios. Então, eu estou no trabalho, mas eu tenho que ter todo cuidado para, estando no meio, não me contaminar. Dá um exemplo de uma irmã minha, né, quando fui andar com uma jovem promíscua, drogada, adúltera e tal, e ela foi tentar ajudar para trazer para o Evangelho. E era uma cidade pequena, né? É uma cidade pequena, então todo mundo fica sabendo da vida de todo mundo. Então começou todo mundo a falar da minha irmã. Olha, uma jovem exemplar a vida toda, está andando com aquela dona lá. E meu pai, que não era crente, se preocupou e chamou. Ô Fabiana, vem cá, você está andando com fulano de tal. E as pessoas estão falando, isso não é bom. Eu achei interessante, minha irmã, a resposta da minha irmã, ela disse, não, eu não estou andando com ela. É ela que está andando comigo. Eu vi a situação dela e eu decidi ajudar. E eu disse a ela, não são os seus padrões que eu vou aceitar. Você que vai aceitar o meu. Se não quer, vaza. Em outras palavras, né? Ou você vai aceitar os meus padrões, vai andar nos meus ambientes e aprender o que eu estou ensinando, ou eu não tenho conversa com você. Meu pai se conformou, né, com a resposta, e de fato é essa a dica aqui. Como é que eu faço? Eu não me exponho, eu não aceito padrões dos outros. Minha irmã estava firme para fazer isso, e como a moça não quis, ela pode seguir seu caminho, porque os seus ambientes eu não ando, com a sua forma, o seu comportamento eu não vou viver, não vou aceitar a sua forma de viver. Então não é ela, a outra pessoa, a ímpia, que é minha amiga, que eu compartilho comunhão. Sou eu que estou fazendo bem para ela, eu que estou sendo amigo, é o meu padrão para ela. Se a pessoa não quer, paciência, segue seu caminho. É assim. Porque se não for, os ímpios nos infectarão com as suas corrupções. Então nós temos aqui os ensinos claros, bem-aventurado quem não tem comunhão com os ímpios. Mas o mundo reprova essa posição. O mundo diz que isso está errado. E que tem que respeitar, significando respeitar, você não reprovar. E até praticar. Não combater. Mas veja que as coisas estão estruturadas nessa clareza de separação. Se o juiz reprova o perverso, o injusto, ou melhor, se ele aprova o injusto, ele reprova o justo. Ele condena o justo. Se o pai não pune ou aprova o filho rebelde, ele condena o obediente. Se o marido fiel não condena o infiel, aprova o infiel, a infidelidade. Se o médico não reprova a doença, o doente, aprova aquela forma de viver doente. E para reprovar o doente, você tem que combater o doente, até que surja da doença alguém curado, ainda que seja a mesma pessoa. Mas agora outra pessoa curada. Não tem como você aprovar tudo. Porque quando você aprova a verdade, reprova a mentira ou vice-versa. Não se pode servir a dois senhores. É isso que a palavra de Deus nos diz. E aqueles que se afastam da justiça de Deus se entregam aos pecados. E pelo mundo são considerados felizes porque obtiveram os desejos do seu coração. Já o Salmo fala ao contrário. Quem não se afasta dos pecadores são miseráveis. Quem não se afasta dos pecados são miseráveis. Aí muitos ardilosamente usam Jesus nessa hora. Mas Jesus não se afastou dos pecadores. Opa, como foi que ele esteve com os pecadores? Ensinando a vida nele e reprovando todos eles.
Não foi assim que a palavra de Deus fez? Reprovou aquele comportamento, reprovou aquela vida e mostrou qual é a vida dele. Então ele nunca andou com pecadores para aprovar suas vidas. É semelhante ao que disse minha irmã. Eu estou lá influenciando. Não quer? Eu não ando com vocês. Jesus nunca repetiu, imitou, aprovou o comportamento reprovado. Tanto é, irmãos, que quando as pessoas estavam com Jesus, até as autoridades, elas se corrigiam na maneira de falar, porque se não se corrigisse, ele já recebia uma atravessada direta, né? Não era assim que Jesus fazia? Só era a pessoa falar algo indevido que Jesus já repreendia, não importava quem fosse. Então, o justo deve se esforçar para abominar a vida dos ímpios. Um passo, irmãos, a passo na sedução de Satanás, dando ouvido aos maus conselhos, sendo levados cada um para cada vez mais longe de Deus, vai resultar na precipitação de cabeça, na transgressão aberta. E aqui ele está falando de algo que ainda não está nessa transgressão aberta, mas veja como ele vai destacando aqui a corrupção. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios. Alguém que está andando. Aí não se detém nos caminhos dos pecadores, agora parou. Andou com os ímpios. Olha, está mostrando uma sequência de avanço. Agora parou com eles. Com quem agora eu estou vivendo com eles. E depois o nível piora quando se assenta na mesa com eles. Tem a mesma comunhão. Tem o mesmo padrão. Ele está mostrando do andar até assentar-se como sendo um progresso, ou melhor, um regresso, né? Progresso no pecado. Até que você já quer estar como igual, sentado à mesa. A transgressão já é aberta. Eu já encontrei muitos crentes assim. Eram crentes, né? Estavam na igreja, começaram, cede aqui, cede ali, foi avançando. Hoje, está no mundão. É o assentar-se à mesa. É o mesmo estilo de vida. Ficou tudo normal. Escarnecedores são aqueles que, tendo abandonado todo o temor de Deus, cometem pecados sem restrição, na esperança de escaparem impunes. São os escarnecedores. E sem remorsos ou medos, divertem-se com o julgamento de Deus como se nunca fossem prestar contas a eles. O caminho dos pecadores significa hábito perverso, e a intenção do salmista é advertir aos verdadeiros adoradores de Deus a se afastarem do caminho dos perversos, a fim de desfrutar, de estruturar suas vidas corretamente na lei de Deus. Quanto mais no tempo presente, quando o mundo se afasta cada vez mais de Deus, adotando um padrão de vida sempre contrário à sua palavra. Então, irmãos, guardemos aqui algumas lições. Primeiro, reveja quem está moldando seus pensamentos e sentimentos. Faça um exame fiel. Quem molda os meus pensamentos? São as mídias sociais? São os influenciadores digitais? É a política ao redor? É a cultura? É a tradição? Quem está moldando? Essa é uma pergunta para todos nós. É a família? Porque meus avós, meus bisavós, e aí meus pais sempre viveram dessa forma, eu estou vivendo também? E eu acho certo por isso? Quem está moldando? São os acadêmicos, os professores, sejam na escola, na universidade, o que for, é isso? Mas essa forma de pensar é contrária a Deus. Se eles moldam seus pensamentos, eles moldam seus sentimentos e o seu comportamento. Vejamos isso. Segundo, examine seus hábitos e vícios. Estão fazendo você se afastar de Cristo ou fortalecendo a raiz espiritual na palavra? O que é que seus hábitos estão fazendo? Terceiro, desenvolva momentos de devoção diária no padrão de Deus que alegra a Deus.
Medite na palavra. Nós vamos falar dela semana que vem, mas já adianto que medite na palavra. Não apenas passe por ela. Às vezes a gente fala com as crianças, olha, vão ler a Bíblia. Aí elas vão ler. Aí 5 capítulos em 5 minutos. Não é possível. 5 capítulos em 5. Já li. É igual aquele relacionamento marido e mulher, o pai com filho, né? Me dá um beijo. Pronto, já dei. Vai embora. Quero conversa. Nem me abraça, nem toque em mim. Não, mas não é igual aquela indiferença do atendente de comércio que algo mais, ajuda em algo mais e fala apenas para parecer, né, educado, não sei o que, mas está afim que você nem apareça, porque já atendeu tanta gente, está cansado e não tem nada com você. Às vezes a gente está assim com Deus, a leitura é uma leitura, não, vamos ouvir a pregação, mas é ouvir e ir embora logo. Pronto, já fiz minha parte. E aí eu vou orar e fecho os olhos, igual as criancinhas quando faz, né? Fecho os olhos assim, já orei. Mas não tem prazer de orar, passar o dia em oração, não tem prazer. Então, medite na palavra e permita que ela molde o seu coração. Evite relacionamentos em ambientes tóxicos que empurrem você para longe de Cristo. Ah, mas é meu parente, não importa. É meu amigo desde a infância, não importa. Se é padrão de vida que te leva para distante da palavra, da lei de Deus, abandone. Cultive comunhão com a igreja, onde Deus te colocou, fiel e verdadeira. A comunidade da fé é apoio para fortalecer os passos andando na justiça. E oremos todos, Senhor, ajude-nos a não andar segundo os conselhos dos ímpios, a desfrutar plenamente da alegria da Tua lei, não achar a Tua lei chata, cansativa, não vivermos preguiçosos para meditar nela. Ajude-nos, ó Pai, a, plantados em Tuas águas, nos guardar firmes, para que nossa vida frutifique para a glória do Senhor e que nós mantenhamos imaculados da corrupção deste mundo, em nome de Jesus. Amém. Feche os seus olhos, vamos orar. Senhor, que as palavras com as quais acabamos de considerar nesta exposição seja a nossa oração, que o Senhor de fato nos incline a meditarmos com qualidade na Tua lei, a termos prazer nela e a, por ela, reconhecermos os ambientes tóxicos, impuros, contrários ao Senhor, para evitarmos estas exposições e a nos santificarmos na Tua palavra. Ajude-nos, ó Pai, a abominarmos o estilo de vida contrário ao Senhor, perverso, ímpio, e a amarmos, a termos prazer numa vida justa, segundo o Teu conceito de justiça. Ajude-nos a amarmos a Tua lei e a vivermos por ela, na comunhão uns com os outros, porque a Tua palavra diz que não devemos deixar de congregar, como é costume de alguns, na relação uns com os outros. Ajude-nos e abençoe-nos, para que com graça no coração Te exaltemos, Te louvemos, oremos ao Senhor diariamente, meditemos na Tua palavra, com o desejo de continuar meditando ininterruptamente nela, de maneira que jamais sejamos influenciados por pensamentos ímpios, perversos, que Te ofendem, que são contra a Tua dignidade. Que isso seja realidade de todos nós, desde a mais tenra idade, desde as criancinhas. Temos prazer na lei do Senhor, e nela meditar dia e noite, não vivendo como o mundo vive. Tenha compaixão e misericórdia de nós. E Te agradecemos por nos
ensinar ao coração nesta manhã e pacientemente nos corrigir, nos alimentar, nos orientar, nos fortalecer para nos renovar em Cristo. Em nome de quem nós oramos. Amém. Todos de pé cantaremos o Salmo 1.